Tá certo, tá gravando. Vamos lá. Eu acho que os que chegaram aqui, eu vou postar de novo. Vou copiar o que eu botei aqui no chat, que é a informação da prova de quarta-feira, tá? A professora Fernanda vai aplicar em Ijuí, não tem sala ainda. Eu vou aplicar em Santa Rosa, na sala B207. E em Panambi vai ser a técnica Ivone, que eu não sei quem é, certo? A prova começa às 19 horas com 30 minutos de tolerância. Vários alunos me perguntaram o que podia usar e tal. Pode usar todo o material, só não pode usar material computador, material digital, certo? Por norma da instituição, do EAD, não pode usar isso. Então, vocês podem usar todo o material que eu entreguei, todo o material que vocês resumiram. Quem não viu ainda, eu mandei por e-mail, mandei no grupo de WhatsApp, uma lista grande de outras avaliações que já foram feitas, para vocês terem uma ideia de como é. Como essa disciplina ela é EAD, não é uma disciplina online, que a gente tem um contato mais próximo aqui. Eu mal sei quem são os alunos. Eu achei importante isso porque eu não teria como explicar para vocês nesse pouco tempo como como eu geralmente faço as avaliações. Então, tem algumas avaliações ali. Quem quiser levar, leve. Não tem problema algum levar essas avaliações. Eu entendo que tu ter material de consulta numa prova é a forma como tu vai trabalhar. Tu vai trabalhar consultando colegas, materiais, vai ligar para um, vai ligar para outro. Então, meu interesse, não vejo lógica em eu querer que vocês decorem coisas, ok? São métodos de avaliação diferentes. Da minha parte, eu faço isso. Se outros fazem diferente, não tem problema nenhum. Isso é livre e isso é autonomia do professor fazer do jeito que ele quer, certo? Vocês viram que eu botei lá no WhatsApp deixa eu compartilhar aqui, eu achei tão legal aquilo. Como foram as notas da primeira avaliação. Esse sistema do Moodle, do EAD, nos dá um registro de como foi a avaliação. Eu achei muito interessante. Deixa eu abrir o gráfico aqui. Viu, professor? Oi. Eu me esqueci de colocar meu nome lá na lista da prova dia 16. Como é que faz agora? A prova de quarta-feira, Tinha que optar, né? tu vai ter que entrar em contato com o tutor, o Vinícius. Tá, eu vejo. Tipo assim, ó, nós professores não temos autonomia nenhuma nessas EAD. Então Sim. sempre tem o tutor, esse cara que faz o meio campo com a instituição. Tá, eu vejo. Mas fala com ele, eu acredito que não tenha problema, tá? Tá, eu vou ver com ele, então. Olha só, gente. Isso aqui é o registro da avaliação, olha que interessante. Número de alunos aqui na esquerda, as faixas de notas e como se desenvolveu isso. Então, 22 tiveram entre 38 e 40.
12 entre 36 e 38, 12, 34, 36 e assim por diante. 1 entre 20 e 22. Então, a maior média está aqui. Como foi feito, isso não diz respeito a mim, mas a turma em si foi bem. Dos materiais estudados, alguma coisa ficou mais complexa, vocês não entenderam. Alguns alunos eu achei bem legal. Me mandavam até pergunta em particular ali no... Ó, tem um perdido lá no grupo. Começou a aula, diz ele. Jesus, os caras não leem, né? Me perguntou em particular algumas dúvidas, nós fomos resolvendo, outros não falaram nada. Eu preciso, esse momento, por definição do EAD, é para vocês, como é que funciona? Temos aquele inicial, que é um, como é que é o nome daquilo? Questionário diagnóstico, que é para ver como vocês estão. Daí a gente faz a primeira avaliação e faz a segunda. Então tem uma aula antes da segunda avaliação para os alunos tirarem as possíveis dúvidas, porque isso é uma disciplina meio autodidata, assim, digamos, moderna. Fico por vocês, eu preciso que vocês comecem aí para ver que lado nós vamos, dúvidas da prova, da próxima prova, do material que estudaram, alguma coisa que não gostou, que gostou. Essa disciplina, da agora em diante, a gente sempre vai ser assim, né? Então, até mudar o panorama, ela vai ser dessa forma. Alô, professor? Fala, mestre. Tá ouvindo bem? Porque eu tô Claro? com o Bluetooth. Não, Eu tá tenho uma ótimo. dúvida da prova. Questão, eu não vou lembrar bem certo a parte descritiva da pergunta, Tá, mas fala mais ou menos que eu mas te ajudo. era referente ao licenciamento ambiental. Tá. Acho que até a possível única de marcar. Eu lembro que numa videoaula, assim, digamos assim, por uma breve lembrança, você Claro. tinha comentado numa situação que às vezes era dado um sinal negativo para o projeto, mas ele poderia ser aprovado. Isso. Não, assim, ó, vamos lá. Eu acho que ficou confuso isso, eu acho que a pergunta ficou confusa, mas vamos lá. O que dizia no material ali? No material não. O que é a regra, né? Existe o estudo de impacto ambiental, que é o EIA, e o RIMA, que é o relatório do impacto ao meio ambiente. Então, os profissionais vão lá e fazem um estudo amplo, longo, e o resultado dele é o relatório. Ok. Se esse relatório, o resultado dele diz que sim, é uma obra possível e ele é favorável à execução da obra. A licença ambiental tem que ser expedida. Tem que. Deve. Se o EIA-RIMA dá negativo, então, assim, não é que dá negativo, a conclusão dele é que aquilo é uma obra meio problemática, pode ter problemas ao meio ambiente, daí o licenciamento pode ou não. Ele pode vir a acontecer. Claro, vai ser feito um licenciamento, inúmeros parâmetros vão ser exigidos, mas ele pode sair. Então, tem que... Aonde foi a confusão? Deixa eu abrir a questão para vocês aqui. Como é que eu fazia aqui? Só um pouquinho. Aqui, questão. Ponto para cada questão. Eu vou abrir uma só, tá, gente?
Deixa eu tirar o nome do cidadão aqui. Não vamos... Ó, considere que o EIA-RIMA teve parecer negativo. Então, o estudo de impacto ambiental lá concluiu que a execução da barragem vai gerar muito dano ao meio ambiente. Então, acreditamos que não seja uma obra viável. De acordo com essa informação, a licença ambiental não poderá ser concedida? Não, ela pode ser concedida. Deverá ser concedida? Não. A licença só deve ser concedida se o EIA-RIMA for positivo. Daí é vinculado. EIA-RIMA positivo, licença outorgada, licença concedida. Letra C, não há ligação nenhuma entre licença e EIA-RIMA. Completamente errado, né? Eles estão interligados. E D, poderá ser concedida. Então, essa é a resposta, é o D. Ó. O EIA-RIMA concluiu que pode ter problemas ao meio ambiente. Daí começa o processo de licenciamento e no licenciamento vai ter inúmeras vírgulas, etc. lá, e a licença poderá ser concedida. É essa linha. A confusão que a maior parte dos alunos tiveram foi entre esse e esse. Entenderam? Ela não deve ser concedida, ela pode. Acho que era mais ou menos isso, Henrique. Entendeu? Sim, entendi. É que foi bem isso que me bateu, sabe? Tipo, eu lembrava de algumas partes do vídeo, mas eu não ia saber a hora, o ponto exato, né, para dar uma pesquisada. E Tá. daí aconteceu que, tipo, eu fiquei nessa dúvida e daí eu até dei uma pesquisada e lá dizia que em algumas situações, daí confundiu mais ainda, sabe? Mas eu marquei, se eu tivesse ido pela minha intuição, acho que tinha marcado certo daí, então acabou. É que assim, ó, Henrique, eu faço uma meia-culpa aí. Prova é uma merda. Que tu fica em dúvida de umas bobagenzinhas e essa bobagem não está dizendo se o Henrique aprendeu ou não. É um saco isso. Espero que com os anos isso melhore. Mas é uma palavra, assim, ó, gente, só vou fazer um drops, como é que é? Spoiler. A prova é objetiva, certo? Então tomem cuidado com as questões. Uma prova objetiva tem muito essas coisas parecidas. Para evitar qualquer coisa, eu mandei umas 5, 6 provas para vocês para o aluno começar a ler e ver a diferença, tá? Como funciona. Tem muita questão de concurso, ENAD, a gente tem que botar, então não se assustem, tá? Faz com calma. O Gustavo perguntou que ele ficou em dúvida da questão do Cisnama. Qual era o objetivo da questão do Cisnama? Cisnama é Sistema Nacional de Meio Ambiente. O objetivo, por que eu perguntei onde ele estava localizado? Porque se é um sistema, gente, ele não está localizado em lugar nenhum. O objetivo daquela pergunta, essa pergunta percorre as disciplinas há anos. O aluno se dá conta que assim, aquilo é um sistema. O Cisnama não é um prédio. Então ele não está não está instalado em lugar nenhum. Nenhum aluno escreveu respondeu isso errado. Mas o aluno que teve a questão inteira certa foi o aluno que escreveu que ele não está localizado em lugar nenhum. Que é um sistema e não tem lugar. É um sistema, entenderam? Onde é que está localizado o Windows, gente? O Google Drive é a mesma coisa. É o Sistema Nacional de Meio Ambiente. E esse sistema, sim, é composto por IBAMA, Ministério do Meio Ambiente, secretarias estaduais do meio ambiente, secretarias municipais. Isso é o sistema, o ordenamento do negócio. Como falei na primeira aula, o ordenamento do sistema de meio ambiente brasileiro é fantástico, é muito bem feito. O problema é o brasileiro, mas ele é muito bem feito, tem
tende a dar muito certo. Agora está dando umas... mudando algumas coisas para melhorar, porque não adianta nós termos um sistema excelente onde nada é possível. O correto, vamos lá, o que é? O correto é o negociável. Então, onde tudo pode não funciona, onde nada pode não funciona. Tudo precisa de uma negociação. Negociação não entendam como algo errado, como compra, etc. Negociação é parâmetros. Vou fazer uma barragem. Mas vai alagar muito. Espera aí. Então vamos... Eu preciso a barragem, eu preciso gerar energia. Bom, então se eu vou alagar muito, eu posso mudar esse projeto que alague menos e faça tal coisa, e por esse alague eu posso compensar de outra forma. Isso que eu quero que vocês entendam dessa questão ambiental. Não adianta a gente, vocês aqui na universidade, entender, decorando como funciona, etc. Tem que entender lá na frente, porque é vocês que vão fazer as leis, vocês que vão funcionar as leis. Então, a lei que tem hoje talvez não seja do futuro. Então, o que a gente precisa entender? O que é bom. O objetivo de uma lei é o quê? Organizar algo que não tem ordem. É isso, é isso. Ela pode ser completamente errada para mim, mas deve ser correta para a maioria. É isso uma lei. Então, a questão do meio ambiente, eu gosto de falar um pouco falar do que aconteceu comigo, assim, sabe? Na época de faculdade, 20 anos atrás, eu era completamente contra essas coisas. Eu achava um absurdo. Vamos concretar tudo. Pensava assim. Aquela noia de... uma coisa louca, assim. Daí eu formei, segui estudando a parte hidráulica, e daí tu vai entendendo, tu vai ficando mais velho, vai conhecendo as coisas. Oi, Edio. O Edio da pizza. Não. Cara, eu achei que era com o teu nome, Edio. Ou tu digitou errado? Tá Freeling ali, não é Frolin? Cara, eu tomei um susto agora. Eu acho que eu tô falando... Eu achei... eu tô falando com o cara errado. Bah. Eu sempre achei que era o teu. Daí, gente, seguindo aqui, desculpa. Daí eu fui aprendendo e comecei a entender essa parte, daí era uma coisa meio vaga, eu fui fazer pós em Direito Ambiental para entender o ordenamento, e comecei a ser mais a favor da questão ambiental, não sei o quê, e hoje eu não tenho posição. Hoje eu digo para vocês, eu não tenho. Eu acho que o legal, o bom é a coisa que funciona. Então, não me entendam mal, tá? É só para vocês entenderem de quem eu estou falando. Eu ser um eco-chato. Minha mãe é assim. É aquele que não deixa nada. É o cara que trava muito. Agora, se eu for eu ser horrível, eu for o engenheiro sem escrúpulos, aquele que não interessa, eu vou derrubar, vou desviar o rio, também não dá certo. Então, o correto é a balança, certo? Fazer funcionar. Precisamos desenvolver? Sim. Precisamos preservar? Sim. Mas vamos ver como. Nós todos, vocês são as pessoas que vão fazer a coisa acontecer daqui para frente. Vocês são os novos engenheiros. Vocês que vão alinhar esse negócio.
E todo mundo que pensar assim, a coisa começa a melhorar. São os políticos que decidem? Não, gente, vocês vão ser os políticos, os filhos de vocês, os netos, os irmãos, os sobrinhos, primo. A coisa vai melhorando. Mas eu entendo, isso é minha posição, que a coisa funciona melhor. Não é proibindo tudo, nem liberando tudo. Então, passamos por um momento ali, Eco 92, um momento de maior controle. Hoje estamos num momento de uma necessidade de liberação, que a parte eu já acreditei nisso, que toda a questão ambiental era criada para desenvolver, para brecar o desenvolvimento dos países de terceiro mundo. Então, eu crio N problemas para aqueles países não crescerem. É um troço meio louco, sabe? Acreditar nisso, assim. Mas eu já acreditei. Já acreditei. Hoje eu confesso que eu não tenho condições de acreditar ou não. Pode ter um pouco disso? Pode, mas não é só isso. Quem de vocês, fora o Edio, já fez hidrologia? Só para eu ter uma ideia. Ninguém? Tá. Já É que, Ana, fiz. aquele teu nome ali com só consoantes eu não conheci que era tu. Como é que você fala aquilo? Brozozovski. Parece gago, né? Brozozovski. Os teus Brozozovski lá estão quase em guerra, né? Sim. Russo? Não, esse não é russo. É russo, sim. É Né? russo, polonês, um pouco falam. Não, o russo é mais legal. Diz que tu é russo. Claro, ninguém vai discordar. Já era. Só para vocês dois, então, que fizeram, tu e o Ed, que eu lembro. Hidrologia trata da água, certo? Toda a água que tem no planeta é uma quantidade desde que o planeta é planeta. A gente não sabe desde quando que existe o planeta. Tudo suposição. E até quando vai, muito menos. Mas a quantidade de água, para a Ana e para o Ed é bobagem que eu vou falar, mas para vocês que nunca viram, a quantidade é uma só. Então, o que chove é o que evapora. Essa água só troca de lugar. Ela não vai para Marte. Agora, com esses foguetes, devemos perder um pouquinho de água nas garrafas d'água que estão indo. Mas é uma quantidade insignificante. Entendam que o sistema é fechado, certo? E a parte ambiental é a mesma coisa. O sistema é fechado. Não tem para onde tu mandar essas coisas. É uma coisa quase holística, assim, pensar, mas vocês já viram, tem uns documentários interessantes, não sei se existe ainda, mas deve ter no YouTube, que era O Mundo Sem Ninguém. Eles pegavam uma cidade, assim, Nova York, morre todo mundo e ninguém mais habita aquilo. O que acontece? O sistema natural vai tomando conta. E vai indo, e vai crescendo, e vai derrubando os prédios. Por quê? Porque aquele sistema natural sobrevive. E aquelas construções não são naturais. São nossas, nós criamos. Não é uma coisa que vem da Terra. Chernobyl abriu para visitação agora. Ano passado, retrasado. Não sei direito. Chernobyl sofreu um desastre nuclear. Morreu todos os animais, plantas, por causa da radiação. E existe um alto índice de radiação ainda, mas muitos organismos estão sobrevivendo. Então, essa questão ambiental é tudo uma questão de adaptação, tá, gente? Deixa eu desligar aqui. O seu iPhone aqui tá metendo conversa.
raciocinem mais em direção a essa questão de adaptação. Tá? Nós estamos com uma questão ambiental, respeito a opinião de todo mundo, cada um pensa o que quiser. O que eu estou falando é uma opinião, mesmo técnica é uma opinião, não deixa de ser a minha opinião, mas nós estamos numa questão ambiental muito presente, Covid. Covid é uma questão ambiental. O que tem nisso? Existe um micro-organismo chamado vírus que ele quer sobreviver. É isso, ele quer sobreviver. Como é que ele sobrevive? Ele se hospeda, se reproduz e vai reproduzindo, reproduzindo, reproduzindo. Só que nesse ciclo de vida dele, ele é patogênico para nós humanos. É isso. Então, nós criamos um antídoto que vai consumindo ele, matando, e ele vai sofrendo mutações para sobreviver. Não tem nada de mágico nisso. Mas é uma questão ambiental. É a árvore que tu corta todos os galhos e ela vira e cresce do lado. Todos tentam sobreviver. A gripe é assim. Por que tu vacina todo ano? Porque o vírus muda. O meu conhecimento de virologia é zero. Mas eu entendo um pouquinho de biologia. E eu falo isso em relação à parte do pouquinho que eu entendo de biologia. É muito mais complexo. Mas é isso. A linha de raciocínio é essa. O bichinho quer viver. E para ele viver e perdurar, ele tem que reproduzir. E a reprodução dele vai causar um dano patogênico, etc. E pá. É muito mais ambiental que antropológico isso. Entenderam? Tinha uma questão nessa primeira avaliação que falava, no teu ponto de vista, o que é meio ambiente? E a gente aprendeu, eu aprendi, que meio ambiente é planta, bicho. Eita, dando uns barulhos no meu computador aqui, só um pouquinho. E não é. Meio ambiente é um meio onde tu vive. Daí temos o meio ambiente natural, meio ambiente cultural, meio ambiente científico. É um meio. É um meio. Meio lá de química. O meio, o lugar. Certo? Então, o que é meio ambiente? Respondeu correto quem escreveu isso. Tinha uma outra questão bem interessante, assim, parece uma bobagem as questões, gente, mas são coisas que são interligando e vão formando um raciocínio. Por que o conceito de natureza não é natural? Cada um define o seu. Ok? Cada um define o seu. Cada cultura define a sua. O que é uma cultura? Uma cultura são costumes, hábitos que as pessoas vão repetindo, vão passando de geração em geração e torna-se uma regra velada. Cada cultura define o seu. Existe uma cultura indiana que diz que entende que o cachorro é um animal para alimento. E o gado, a vaca, é um animal sagrado. Isso é uma cultura. Existe uma cultura, a nossa, que a vaca é um meio de alimentação. E o cachorro, que nem esses dois aqui, é o melhor amigo do homem. Isso é uma cultura. São conceitos de natureza diferentes. Tem certo? Deixa eu só ver o grupo aqui, que tá uma falação aqui que eu não sei o que está acontecendo. Meu Deus, estou perdido. Tá. Obrigado aí o pessoal que ajudou. O Henrique é o nosso... O Henrique vai tomar o lugar do tutor. Entenderam
Então, por isso que não é natural. O que que é natural? Tipo assim, são duas palavras. Uma natural, uma coisa que vem com a gente. O que que é natural? Natural é eu não, salvo exceções, não me matar. É natural eu tentar sobreviver. É da minha natureza isso. Eu vou tentar sobreviver. Eu sempre vou tentar sobreviver e proteger os meus. Isso é natural, não é uma cultura. Qualquer um é assim. O conceito de natureza não é natural, é definido por uma cultura. É bizarro, né? Mas é assim. Gente, se vocês quiserem que eu pare de viajar, me falem, mas eu gosto desses papos malucos. Um dia, eu tenho um jardim aqui no meu terraço. Tem umas plantas aí, eu gosto de brincar com aquilo ali. Eu meto irrigação, elas crescem, eu troco. Daí um dia tinha uma planta que eu não queria mais, eu disse para minha esposa tirar dali. E ela disse, não, vamos botar fora. Daí eu falei assim, mas como é que tu vai botar uma planta fora? Como é que tu vai matar ela? Daí nesse mesmo dia estava um amigo aqui em casa que era agrônomo, ele disse, então tu tá dizendo que cada vez que é feita uma colheita é um genocídio. Daí eu travei assim, o é mesmo. Tem um troço ligado aqui, pera aí, gente. Tô só ouvindo os teclados. Aqui. Eu não consigo desligar. Deu. Daí, é um conceito de natureza. Só que daí o conceito de natureza dos índios. Os índios protegem a natureza. Cara, não é que eles protegem a natureza, eles não estão certos nem errados, é o jeito que eles arrumaram para sobreviver. O que tinha. Não sei se acontece com vocês nunca olharam aqueles documentários de animais, que daí tá um alce correndo e um leão atrás. Aquilo é um paradoxo. Tu não sabe para qual tu torce. Se é para o bichinho escapar, daí ele escapou, o leão morre de fome. Morre? Morre. Eu já vi documentário, o leão morrendo é a coisa mais triste que tem. Ou o leão vai lá e mata o bicho e daí ele sobrevive e o outro morre. É uma cena horrível, ele mordendo assim. E aí? Eu estou indo bem adiante do negócio da gente aqui de qualidade e gestão ambiental. É a gestão ambiental própria deles, né? Exato. Exato. É isso que... Perfeito, Henrique. Assim, é isso que eu estou tentando tirar, porque tu pensa assim, ó, gestão ambiental. O que é o comum vir aqui jogar para vocês? Eu vou ter que preservar, vou ter que ter umas arvorezinhas na frente do prédio, bababá, babá, e fazer tudo que diz a lei. Não! A lei é o mínimo. E por muitas vezes está errada. A gente não tem que fazer Na o que está na verdade, lei. Manda brasa. eu não sei como é que tá tramitando agora, mas eu estava vendo situações, por exemplo, tipo, precisava de licenciamento ambiental para fazer recap de uma rodovia, né? Então os Uhum, caras estavam questionando, por exemplo, tu já tem um impacto causado há muito tempo que na prática não seria uhum. um dano, né, tirando a parte de poluição, que isso, querendo ou não, acontece, né? Mas, tipo, não é um impacto do zero, por exemplo, tu fazer uma rodovia nova, né? E tinha, não sei, essa parte eu não estava tão por dentro, se tem o mesmo trâmite do que quase que tu fazer uma nova, entende? Tipo, é muita burocracia para... Henrique, era quase pior, por quê? Porque quando tu fazia a recapagem, tu fresava, tirava o material velho, o que tinha que fazer com aquilo era um troço louco. Mas por que, vamos entender, né? Por que criaram uma coisa tão complexa? Porque por muito tempo pegava aquilo e jogava para o lado. Daí assim, tá uma merda, eu vou piorar 1000 vezes para chegar no meio, sabe? Mas eu concordo contigo, o dano já está feito. O, o, o entendimento do dano é bem interessante. O que é o dano? O dano é qualquer coisa que altera, certo? Então, assim, ó, eu preciso tirar uma árvore, porque eu quero.
Tu vai causar dano? Vai. Tu vai tirar a árvore. A questão é o tamanho desse dano e se tem o que fazer com ele. Pesar. É essa a questão. Que tamanho é isso? Então, o dano... Tá? Vamos para um exemplo bem prático. Rios urbanos. Rios urbanos é um problema. Porque eles são entendidos como rios normais, mas eles estão urbanos. Então, eu preciso área de escape, eu preciso preservação de margens. Margens de rios são áreas úmidas que, por força do tipo de ambiente, animais vão sobreviver ali. Muitos peçonhentos, animais venenosos. Então, isso é interessante na área urbana? Não. Eu entendo que não. Mas a nossa legislação diz que os rios urbanos têm que ter matagal em volta, etc, etc. Bom, às vezes é preciso fazer uma limpeza disso. Até pelo mau uso que a população faz. Joga um carro para dentro do rio, sofá. Eu vou fazer uma limpeza dentro de um rio. Eu vou entrar com uma máquina lá para limpar. Eu vou causar um dano? Lógico. A máquina entrando ali é um dano. A questão é o tamanho desse dano. Entenderam? O dano vai acontecer. O dano existe. Agora, ele tem que ser um dano de menor monta. Não há como tu trabalhar e não causar dano. Isso é uma ilusão doida. Não existe isso. Um dano tu vai causar. Vamos fazer a recapagem da estrada, como o Henrique falou. Vai ter um dano, lógico. Vai causar um dano. Mas que tamanho é esse dano? O quanto isso prejudica? Eu vejo que toda essa força para organizar, ela acontece porque se tu não fizer nada, os caras cagueando. É complicado, sabe? Tu não sabe muito para que lado correr, se tu segura, se tu solta, a cabeça das pessoas é muito complicada. Uma coisa que é... Fala lá. Não, outra dúvida que eu tenho, tipo, é quase um conceito que eu percebi, cuidava relacionado a essa questão de embargo, né? Tipo, dizer, não pode, né? Parecia que às vezes, em algum sentido, faltava uma outra alternativa transmitida pela pessoa que tem o conhecimento do que fazer. Tipo, por exemplo, eu vou tentar exemplificar pelo exemplo da estrada. Tem que recapar. Daí o cara diz, não pode, vai causar um dano. Só deixa eu Mas te ele interromper. sabia... Ah, tá. Uhum. O que tu falou é a maior verdade, que é a coisa mais fácil que tem. Não pode. Eu nem sei o dano, mas para evitar que qualquer coisa, Henrique, não pode. Isso aí. Só que daí, tipo, digamos, a pessoa tinha o conhecimento para dizer, não pode, mas você pode fazer isso, mas parte só para esse pressuposto. Não pode, não dá outra alternativa, mesmo tendo conhecimento, né? Tipo, simplesmente tem que cortar. Eu percebia que parecia que levava muito para esse lado, sabe? Tipo, só dizia que não pode e não dava alternativa ou não exemplificava o porquê. Assim, ó, isso é uma coisa que vale para todos aqui. Sempre que te disserem não pode, tu tem que perguntar assim, por que não pode? Porque a legislação diz. Mas por que a legislação diz? Faz 5 vezes por quê para te ver. Por que não pode? Porque, sei lá no fundo tu vai entender, talvez, que aquele cara esteja com medo de assumir a responsabilidade de te deixar fazer. Tá, beleza. Mas como é que a gente faria para executar o que eu preciso de forma que o dano não deixe a tua posição mal? É isso. É pesar, né? O pessoal que é aqui de Santa Rosa, tem uma rua aqui, eu moro aqui há 14 anos. Meu Deus, 14 anos. Eu trabalhei na prefeitura lá no início. E tinha uma rua aqui que, por um lado dela, era um declive bem grande, mato.
e era uma área de preservação, porque tinha um riacho. Mas, gente, não era um... O que é um riacho? A Ana e o Ed aí que fizeram hidrologia. Um riacho nada mais é que uma calha, um cano, aonde a água vai escoar, porque é o ponto mais baixo. Mas ela vai escoar por tanto tempo que vai formar um canal. E tem riachos perenes, que são rios que nunca secam, e intermitentes. Tem água, não tem, não tem. Certo? Esse riacho secava. E isso inviabilizava toda aquela região. E é bem o caso que o Henrique falou, não pode. Mas daí nós começamos a estudar, chamamos um geólogo, nos ajuda aqui e tal. Bom, vamos fazer um meio termo aí, gente. Vamos preservar sim, vamos cercar essa porcaria aqui. 5 metros para cada lado. Cercamos o riacho. Mas o resto, façam seus empreendimentos e preservem isso aqui. Que é o que a gente precisa, que a água passe. Agora, a água passando ali não era nem saudável para o pessoal do outro lado da rua ter aquele mato. Não era legal. Hoje, 10 anos depois, aquela região está toda urbanizada, cheia de edificações, comércios, e o outro lado, que era o lado velho, está começando a ser reformado. Por uma coisa exatamente como o Henrique falou. Por muito tempo não dava. Tá certo? Não seria conveniente pegar e botar uma patrola e terminar com o caminho da água. Ela ia achar outro lugar, ia alagar. Mas então vamos proteger aquilo. Também não concordo em canalizar. Daí é um limite muito exagerado. Mas foi preservado. Tá lá. Os animais continuam. E qual eram os animais que sobreviviam ali? Rato, cobra, lagarto. É um ciclo, né? A cobra come o rato, o lagarto come a cobra e assim por diante. E isso é saudável na frente da tua casa? E tu vai matar a cobra? É complicado, gente. Não vamos entender a gestão ambiental como aplicação da lei. A gente tem que pensar lá na frente. A gente é na formiguinha que nós vamos melhorar. Vocês vão trabalhar numa prefeitura, vocês vão lá, gente, vamos fazer dessa forma, vamos melhorar, vamos conversar com esse, um de vocês vai ser vereador, vai ser prefeito, vamos, tem que começar, a coisa tem que ir andando. O problema é a gente brigar não resolve nada, e outra é aceitar, certo? Então a gente tem que ter um embasamento técnico muito firme, da base técnica crua. Base técnica crua é o seguinte: o que é o ambiente? E o que faria com que ele estivesse numa situação boa? Isso, certo? Vou fazer um parêntese, tá? Só para vocês entenderem. Cara, é uma metáfora horrível, mas vamos lá. Se eu pegar uma vaca e trazer aqui para dentro de casa, ela vai viver bem? Não. O lugar dela viver é lá, no pasto. Certo? É lá. Agora, o que é bom para mim não é bom para todos. Eu tenho 2 bichos aqui. Depois eu mostro para vocês os rapazes. O mais velho e o mais novo. O mais velho, eu comprei ele há 6 anos, num canil que era numa região lá em Porto Alegre mais urbana. Então ele é um cara que nasceu numa casa, era um hospital, assim, um troço bem legal, assim. A parte de pátio para ele era ir brincar um pouco e voltar.
Então ele é um cara que a natureza dele é aqui dentro de casa. Ele adora isso. Ele vai lá no pátio fazer xixi sozinho e volta. O pequeno outro, eu comprei num canil que era mais, como é que eu vou dizer? Uma coisa mais roots. É um sítio onde eles nasceram. Então ele nasceu e sobreviveu com muito mais acesso ao campo. Ele gosta muito mais lá de fora daqui que daqui. O que isso tem a ver com o meio ambiente? A natureza dos dois é diferente. Ele está aqui dentro de casa e não está achando legal, ele queria estar. Gente, eu sequei ele agora. A minha irrigação ali estava molhando, ele meteu a cara e tomou banho. O outro, se ele molhar as patas, ele seca para entrar. Tem um tapetinho ali que ele fica se esfregando. São naturezas diferentes. São ambientes, meio ambientes diferentes. O grande problema da lei é que ela considera uma coisa só. Mas a gente precisa disso. Porque tem o Juliano aqui que entende-se que é uma pessoa, eu me acho ponderado e eu entendo que eu tenho que ver o que o Edio quer e que a Ana quer e chegar num consenso, mas pode ter o cara ali, pode ter o que não aceita opinião alheia, que ele acha que é de tal forma e vai fazer. Por isso que a gente tem que ter uma lei. E ele acha que o riozinho não precisa, ele vai aterrar tudo. A conta vem, né, gente? A água vai passar por algum lugar. É nessa linha que eu quero que vocês pensem. Isso aqui não é para a prova de quarta-feira, é pro além. Tem gente aqui da arquitetura, da civil, acho que tem de elétrica alguma coisa, né? Química. Acho que civil, elétrica, química e alguma coisa da mecânica. O pessoal da mecânica, que legal uma menina da mecânica. A parte ambiental da mecânica é muito pesada, porque o material usado pela mecânica é muito tóxico. Então, o óleo, o resíduo do processo feito na mecânica, ele é muito danoso para o meio ambiente. O meio ambiente natural, ó, já estou falando bobagem. Mas como é que você faz isso? Eu pego esse dano, esse material tóxico, estudo ele e vejo como diminuir a toxicidade dele e devolver para a natureza, devolver para o sistema. Então, parte-se disso o entendimento. Não é que não dá. Eu só não posso fazer uma galvanoplastia e jogar aquele líquido no rio. Não faz sentido. Agora, vou melhorar aquela condição daquilo ali. Eu gosto muito de falar assim, ó, gente. Nenhum elemento foi criado. Nada. Tudo tem na natureza. Tudo é natural. Então, o plutônio, o urânio, os elementos radioativos, eles estão lá. Nós beneficiamos eles, aumentamos como é que é o termo? Agora me faltou. Enriquecemos urânio, plutônio, etc. São os mais tóxicos, né, radioativos. Mas eles estão lá. Eles nasceram antes que nós, eles estão aqui no planeta. Ninguém foi buscar fora isso. Então, eles já estavam ali. E aí? A gente trabalhou neles, deixamos mais tóxicos, mas vamos devolver. Mas vamos devolver como eles estavam. Então, a questão toda é fazer a coisa funcionar. Certo? Tinha uma questão na prova lá. O que é um recurso renovável? Acho que todo mundo acertou essa. Renovável, ele se renova, ele volta.
Então, esse fone, isso não é renovável, porque ele vai fora. Agora, se ele tivesse renovável, eu não estou falando reciclável. Agora, se ele consegue dar um ciclo, ele é renovável, ele volta. Temos como viver só com recursos renováveis? Impossível. Impossível. Isso aí é um troço utópico de quem realmente não entende o que está falando. Esses dias, quem é que estava me falando? Um amigo, vejam só, ele estava falando que tomava suco natural. Até briguei com ele aquele dia. O cara é troglodita, ele não ouve. Daí eu disse, natural como? Por que natural? Ele ficou bravo que eu fiquei perguntando. Daí ele disse, sim, isso é de uma laranja. Tá, mas essa laranja é natural? Mas por que é natural? Porque ela está no pé. Tá, mas esse pé de laranja é um pé como ele sempre existiu? Ou talvez ele tenha uma modificação genética na semente, e daí o fertilizante que botaram para a laranja e a proteção da praga, ele já não é mais natural. Daí ele falou, não, é natural sim. Não, não é. Não é como a primeira laranja veio. Mas ele é uma evolução. Agora, o quão natural aquilo ali é em relação a um suco que foi trabalhado, é muito pouca diferença, gente. Pensem nisso. Tem muita gente que gosta de falar produtos orgânicos. Cara, tudo é orgânico. A não ser que tu compre um tomate de plástico, daí ele não é orgânico. Orgânico é porque é sem veneno. Cara, isso não existe mais. Até porque as pragas evoluíram e se tu não tiver uma proteção, mesmo no fundo da tua casa, não vai dar certo. Vai ter que ter... A semente já não é a mesma, ela já evoluiu, ela já mutou para algo mais resistente. Então, então nós vamos todos morrer. Não é isso, nós também evoluímos. Mas existe uma pressão para a coisa ser como era em 1900, que a gente não sabe como era, a gente ouviu alguém dizer que era. Certo? É bem confuso e complexo isso aí. Se juntar o pessoal da mecânica e da química, dá para fazer uma festa bem boa. Porque o da mecânica suja e o da química limpa. É barbada. São engenheiros químicos que fazem esse processo de melhora dos efluentes e dos resíduos. Eles que têm essa atribuição. E fica bom. Fica muito bom. Vamos lá, mais coisas, gente. Senão eu fico viajando aqui, fico 1 hora falando besteira e... Viu, professor? Dá Oi. uma outra observação numa outra questão da prova, aquela Claro. da licença e licenciamento, só para ficar mais claro, assim, tipo, Tu sabe que aquela, Henrique, a resposta certa era o seguinte, bem direta. Licenciamento é o processo e licença é o documento. Essa é a resposta. Mas muita gente botou que a licença era uma das fases, eu considerei como certo.
porque dizia isso no material. Mas o que é o licenciamento? É um órgão, por que um órgão? Porque é uma organização social, né? Então existe alguém que organiza a coisa, então é uma entidade. Uma entidade capaz tem a prerrogativa de autorizar as pessoas a executarem tarefas que podem causar dano ambiental. Então, eu vou lá e, bom, eu quero fazer tal coisa. Isso é passível de licenciamento? É uma atividade danosa, tem uma lista. Sim, essa atividade você tem que licenciar. Então, eu encaminho inúmeros laudos, documentos, faço todo o projeto e inicio o processo de licenciamento. E nisso é uma negociação. Ó, isso aqui não está legal, vai indo. Finalizado o processo, é emitida a licença ambiental. É um documento dizendo, bom, você tem licença para executar. Daí são 3. Licença prévia, que é a licença lá no início. Pô, uma licença, sim, tu pode começar isso. Tu pode fazer o projeto executivo. Então, eu encaminhei a licença prévia para ver se aquilo é viável. É viável. Daí eu faço todos os projetos, alinho tudo. Daí eu recebo a licença de instalação, que eu começo a obra, executo tudo. Quando eu tiver tudo pronto, que eu vou começar a trabalhar ali, ou tipo assim, nós engenheiros civis vamos sair do ar. O pessoal lá vai começar a trabalhar com o que é aquela obra, seja lá o que for. Daí tem a licença de operação. Então, esse pessoal vai começar a operar. E essa licença de operação é válida por X anos, 2, 3, 5, 10, conforme o potencial poluente, e ela é renovada infinitamente. Quando não tem licença, não pode operar. Tem que fechar as portas. Tem licença, opera. Então, tratamento de água. Nós temos uma licença de operação. Quando foi iniciar a obra de uma estação de tratamento de água, foi encaminhada uma licença prévia. Ah, beleza, dá para fazer. Caminhou-se todos os projetos, licença da instalação, comece as obras, faz toda a obra lá, fica pronto. Vou começar a tratar água, licença de operação. E ela vai sendo renovada, a legislação vai mudando, tem coisas que vão mexendo, outras não, e isso vai sendo adequado com o passar dos anos. Essa é a questão da licença. A licença foi algo criado para organizar o que pode e o que não pode. Vamos lá, vamos falar uma coisa louca. Cemitério. Tem que ter licença ambiental, gente. É uma atividade extremamente poluente. Qual cemitério tem licença ambiental? Só os privados. Cemitério público é um empilhamento de pessoas. Que já foram pessoas, né, de corpos. Tem um aluno, um ex-aluno. Nesses grupos de turma, a gente vai... Alguns grupos vão ficando e tem uns alunos mais próximos, vão seguindo falando. E ele está trabalhando numa prefeitura e está fazendo um cemitério. É uma loucura. Semanalmente a gente conversa assim, a quantidade de coisas que ele tem que estudar para fazer esse cemitério. Porque eles querem fazer um cemitério correto. Vão começar do zero. Ah, já tem um cemitério todo errado. Já estão errado. Mas o novo tem que ser direitinho. É bem legal. Vamos lá, próximo. Me ajudem. Essa dúvida aí do cemitério mesmo, professor, porque então a parte pública funciona de boa, tipo, para eles não interessa, e daí o privado embaixo. Não é que funciona de boa, Henrique. Se eu fechar o cemitério, as pessoas vão para onde? Não, isso eu concordo. Entendeu? Só que eu digo assim, não. Tu tem que dar um prazo. Vamos na prática. Cara, não tem mais o que fazer com o que está feito, né? Tipo assim, os cemitérios que existem, pô, fudeu. Tem. Lá tu não recupera mais. Então, o que você faz com o cemitério? O que você faz com o lixão?
fazer piezômetros em volta e ver o nível de contaminação daquilo e tentar fazer alguma coisa. O que não poderia é seguir o troço em operação. Mas cemitério, a gente mexe com uma coisa muito mais complexa, que é religião. E o ente querido que não está mais ali. Então, assim, ó, cara, é uma mudança de cultura extremamente drástica mexer nisso. Mas eu falo para você, sem medo de errar, que o lugar mais contaminado de qualquer cidade de vocês é o cemitério. O hospital já foi. Os hospitais já mudaram muito. Os hospitais estão obedecendo inúmeras legislações, estão se adequando. O hospital já virou uma coisa joia. O hospital jogava... nas salas de cirurgia tem o expurgo, que é uma válvula hidra sem vaso sanitário, um buraco, para jogar fora. Sei lá, o cara operou lá, tirou um pedaço do braço, joga ali. Tem que fazer alguma coisa com aquilo. Isso era a rede pública. Hoje em dia tem muito controle, isso vai para empresas especializadas, isso é incinerado, é tudo muito controlado. O problema é que assim, ó, na ordem hospitalar, há todo um receio de que aquela pessoa esteja com um patógeno, um problema, e possa passar para os outros. Então, eu cuido o efluente, eu cuido o resíduo, eu cuido tudo. Mas se aquele cara morreu, ou seja, o patógeno que tinha nele foi mais forte que nós, que o nosso poder de controle matou o cara, a gente pega esse cara e tira desse sistema protegido e joga na Terra. É isso. Ah, mas vai numa carneira, gente. Um dia pesquisem isso, é assustador. É assustador. O cara vai ali. É isso aí, Henrique. É isso aí. E se tu olhar, cara, as pessoas na Índia não se contaminam com aqueles caras jogados no Ganges. É bizarro, mas eles criaram uma resistência. E na Índia, tu é jogado no rio. E se tu tiver grana, tu é queimado antes, né? Mas tu não tem grana, tu é jogado direto. É louco. É isso que o Bernardo falou do Césio 137. O que foi aquilo? Era um resíduo hospitalar, uma máquina de raio-x. Bloco de ferro. E alguém desparafusou e viu um pó colorido. Radioativo. E daí foi um caos, né? Daí a radioatividade, quem tem contato mata em muito pouco tempo, e pessoas são contaminadas a muito prazo para frente, vão criando sequelas, câncer, é um troço louco. Assistam a série Chernobyl, é muito interessante. Tem duas. A Chernobyl é a visão americana do que aconteceu lá. E tem um filme que era para ter sido lançado em agosto passado e está se enrolando, que é a visão russa. Eu acredito que os dois estejam errados, que um quer dizer uma coisa e o outro outra, mas é bom a gente ver os dois lados. Nunca tu pode ver só o lado do que ganhou a guerra. Mas o que aconteceu em Chernobyl? Segundo a versão do que eu assisti, houve uma falta de cuidado com o reator. Foi isso. O que é o reator, gente? O reator não é nada. É um tanque com objetos radioativos, e esses objetos têm por propriedade, em contato com a água, ferver a água. É isso. Ferveu a água, vira um vapor a alta pressão, essa água passa numa hélice, gira a hélice e gera energia. Isso é uma usina nuclear. O problema é que essa água que passou por esse material radioativo se torna radioativa. E essa água em contato com o humano mata. Até o ar
O ar que teve contato com o material radioativo, ele fica contaminado. O ar. Então, se tu respirar aquilo, e é assustador o que acontece, porque tu vai derretendo e tu tem uma melhora. E daí passa dias e o cara se derrete, ele vai terminando, assim, é um troço doido, quem teve contato. O número é assustador por um lado e por outro não, né? O maior desastre radioativo da história matou 93 mil pessoas, Chernobyl, em 35 anos. Covid matou quanto? Professor, Oi? o senhor comentando antes de cemitérios e tudo mais, eu tenho um tio meu que ele trabalhou com exumação. Hoje ele já é Sério? aposentado. Que massa. Sim. Ele contava coisas absurdas, assim, da questão do abrir, o cheiro, o fétido, o vapor que saía, a questão dos cabelos, linhas que cresciam. É assustador, né, Ele Ricardo? Assim, não é bonito, né? é horrível. O cara não foi pro céu. O cara não foi pro céu, ele apodreceu. O corpo, sim, o corpo fica. O corpo fica ali, tu vira uma massa, uma coisa que se mistura com o que tem no caixão e vai passando e vai virando uma coisa só. E pensa assim, ó, Ricardo, se aquele cara não morreu num acidente, num assassinato, teve algum troço que matou ele. Matou um ser humano. O fato de nós botar ele lá, a gente não tá matando esse troço que pode vir a matar outro. É isso que me assusta, sabe? A gente deixa Sim, vivo. e antigamente tinha, né, os caixões de chumbo, que eram as pessoas com câncer que iam neles, né, porque achavam para evitar de contaminar, alguma coisa assim. Ficava aquela peça de chumbo, assim, no solo. Mas pensa que doideira, cara. E agora no Covid, pensa. 2 anos atrás, cara, o cara que morria com Covid, hoje em dia já tem um certo entendimento, mas não tinha entendimento nenhum. O cara botava num saco preto, tu lembra daquilo? O que aquele saco protege? Sim, era horrível aquela cena. Aquelas da Itália, né, que... Acho que foi na Itália que empilhavam nas ruas, né, porque não tinha mais... Não tinha mais o que como fazer. despachar, né? Não tinha mais pra onde botar os caras. Mas pensa, cara, daí assim, ó, mas tem saco preto, esses caras foram enterrados, esse saco rasga. Daí o vírus lá, sei eu como é que ele sai, vai pra terra e tal. Daí mata outro. A gente não resolve, sabe? É maluco, assim. Eu visitei, gente, 2 crematórios. Uma vez em Porto Alegre, morei em Porto Alegre. Uma vez eu fui num velório de um senhorzinho, parente da minha esposa. Aqueles assim que não é um velório triste, mas tipo, pô, ele era velho pra caramba. Então, tipo assim, não foi uma surpresa. Então, assim, as pessoas estavam tristes de não ter mais ele, mas não era aquela comoção. E daí tinha um senhor que também era velhinho, que era médico. E eu fiquei conversando com ele lá. Daí ele disse, então eu vou te mostrar isso aqui. Daí me mostrou o crematório. Cara, o crematório, não sei se alguém já viu, tem um caixão e o cara tem no fim da cerimônia esse caixão ou desce um elevadorzinho ou ele vai para trás, eu sei que ele desaparece. E daí terminou, as pessoas vão embora. Lá em Porto Alegre, o que eu conheci. Esse caixão descia, era colocado num freezer, 24 horas do jeito que estava, e daí um carinha ia com com um carrinho assim e levava uns 50 metros longe onde era o forno. Daí botava ali dentro, deu. Aqui em Santa Rosa foi feito um crematório bem legal. O cara gastou pra caramba. Aqui o forno tá embaixo. Então o caixão desce, vai para um forno, vai para um freezer, porque eu não entendo, o pessoal da química aí pode nos ajudar, eu não sei porquê, mas eles baixam a temperatura do conjunto caixão-corpo e depois botam em alta temperatura,
sei lá se dá um choque térmico, o que acontece. O forno não tem fogo, é calor. É calor. Então é muito quente, aquele troço entra. O dia eu trabalhava na prefeitura, daí eles foram nos apresentar. Eles pegaram um caixão bem comum, botaram uma ovelha de 80 quilos para ser uma espécie, uma coisa parecida com um ser humano, o peso, 1 hora. Não sobra nada. Nada. O pó, aquele que vem, é o corpo e a madeira. É junto. Então, quem tem aí uma urna com pó do antepassado tem um pouco de madeira junto. Não é só o cara. Mas é bem interessante. Talvez se deixasse só o corpo, não ia ter muito pó. Pois é, mas cara, pensa que mórbido tu jogar um cara pra dentro daquilo. Vai pegar pelas pernas, assim, empurrar, será? Porra, troço doido. Se bem que eu tive esses alunos, os assuntos loucos, né? Eu tive 2 alunos que eram dono de funerária já. Eu dou aula há 12 anos. Tinha uma menina que contava, eu falava esse tipo de coisa, ela dizia assim, qual o problema de botar ele lá pra dentro se eu passei 2 horas antes mexendo no cara? Troquei de roupa, ajeitei. Mas vocês entendem que isso é um problema de saúde pública, um problema ambiental? O Ricardo entendeu. Eu notei ele, não. Isso não é brinquedo. Isso é sério. Qualquer cemitério é o local mais poluído da cidade. Mais que o lixão. Em 3 de maio, não sei se tem alguém de 3 de maio, nós temos uma rede d'água que passa embaixo do cemitério. E o gerente de lá fica brigando para trocar. E eu disse para ele, eu não vou trocar. Qual o problema dos mortos com a água? Claro, se a minha rede fosse perfurada, claro que ia ter infiltração, um cano de esgoto, um pluvial, mas é rede d'água, gente. É um cano pressurizado. Nada entra nele, só sai dele. Se explodir aquilo, ele joga um caixão para cima. Mas não entra sujeira. Há um desconhecimento louco das coisas, sabe? Que ele disse, mas se nossa rede romper, sim, se a nossa rede romper, vai jogar 5 caras para cima e terminou. Eles já estão mortos. O problema é passar embaixo de uma casa, que tá tu e a tua avó ali rompe. Daí é perigoso. Isso são coisas, é uma bomba relógio, né? É muita pressão no tubo. Vamos lá, o Edio tá quieto, não ajuda em nada, né? Nem tá na aula. Quem são as pessoas que vão fazer aqui, só para eu saber quem eu vou encontrar na aula? Deve ser o Edio. Henrique. Não conheço. Tá, vocês chegam lá e dizem, eu sou fulano, tá? Senão depois... senão depois, cara, vocês entregam as provas e eu tenho que ficar lendo o nome para ver quem é quem, que nem ano passado. Ainda aqui a gente teve só 2 aulas, mas ano passado, 18 aulas falando com um monte de coisa preta, que assim, daí na prova eu olhar, esse é o fulano. Começa às 7 e tem meia hora de tolerância. Mais ninguém? Só esses? Quantos temos na aula aqui? 23, EAD é complexo. Ninguém quer papo com a gente. Essas aulas é legal para conversar, gente. Vocês estariam olhando... Desculpa, professor, perdi a pergunta, professor. Tu tava comendo pizza, né? Eu disse que tu não falou nada, cara. Tá mudo aí. Professor, a gente tá meio em clima de férias ainda, eu acho. Ninguém tá muito Quando é que tu te verdade. forma, meu? Metade do ano agora, as últimas matérias agora. O que falta? Projetos integrados, concreto 3, essa e mais uma, eu acho. Cara, tu perdeu a engenharia ambiental para fazer essa?
Eu não sei, professor, é que, tipo, como eu tô com o currículo antigo ainda, eles estão Não, qual pegando antigo? algumas Qual matérias para deles? Qual dos currículos? 2018, 19, eu acho, não sei. Tá. Acho que Pré-pandemia. é 2017, o meu é 2017, pelo menos. Deve ser por aí. Meu Deve ser Deus. por aí, professor. Daí eles É. estão pegando algumas matérias extras só para encaixar as horas necessárias para se Tá, mas formar. da tua turma só tem tu aqui, né? Tu tá perdidinho aí. Provável, Eu acho que sim. provável, professor. Tá, na verdade, faltou horas e daí tão... Estou encaixando as matérias do currículo novo para cumprir as horas. Entendi. E daí Alguma coisa assim. falta o quê? Concreto? Integrados? Integrados, essa e mais uma que eu não lembro o nome, que é também uma das meio básicas. Pá. Tá aí, que dia é a formatura de vocês? Não faço a menor ideia, nem tô em grupo de formatura, nem nada. Professor. Não vai... Pegar o não- canudo, né? Da onde? Vou guardar para fazer uma viagem. Mas faz a viagem com a formatura. Não, é chato. Certo. Não, mas cara, assim, ó, tem duas coisas que é legal. Formatura é legal, eu também não queria, fui à força, mas é legal. Tem duas coisas. Casar e formatura é trimassa. As pessoas não gostam muito, mas é legal. Eu aconselho, case. Mas a ideia é A teoria da o senhor piscina guardar a grana para isso. Fala, Henrique. Não, eu digo, é a teoria da piscina gelada, né? Depois que tu tá dentro, tu Não é. convida todo Não, mundo. cara, eu não tô falando tudo, tô falando o evento. O evento é legal, é bacana. A formatura em si, no caso, né? A formatura, A festa de casamento. isso. Tinha um professor, o professor do ensino médio falava assim, escola é legal, estudar que é o complicado. Tipo, dizer, tipo, ir pra escola é legal. Mas, cara, estudar é legal. Se tu tá estudando o que tu gosta. E tu só vai gostar de coisas que tu entende. Eu O ia falar erro... isso agora, professor, porque na faculdade todo mundo fala, na faculdade eu só vou estudar o que eu quero. Mentira. Não! Mentira. Tu vai estudar muita coisa que tu não quer e tu vai se encontrar em algumas matérias no meio do caminho. Mas daí a cagada é nossa, que a gente não consegue fazer tu entender o lance, porque se tu entende, tu gosta. Não tem uma coisa... Cara, se tu entender de garrafa, e daí tu começa a ver como é produzido, tu vai te interessar? Tu vai olhar um documentário disso? Não tem. A cagada é... Não sei, mas é tu conseguir fazer a criatura curtir aquilo ali. É difícil, é difícil. Mas tem que ter uma forma. Não pode. Cara, por que tão pouca gente faz cálculo estrutural? Que ninguém gosta daquilo. Tem. É muito chato. Daí o cara respeita porque é difícil. Mas gostar é difícil. Não, eu entendo, Luiz. Mas tudo que é obrigado é chato, né, cara? Tudo que é obrigado é chato. Se tu for obrigado a comer hambúrguer, é chato. Mas tu não vai só ser obrigado. Tu não vai ser obrigado se tu quiser fazer aquilo. E para te querer fazer aquilo tem que ser prazeroso. Tem que gostar do negócio. Professor, acho que um pouco também está no... vocês vão ter cálculo e vocês vão aprender essa fórmula. Tá, beleza, como é que eu vou usar isso na posição que eu vou ter, onde é que eu vou usar? Aonde? Tipo, ok, eu entendo que preciso saber a teoria, mas o para que eu vou usar ela? Eu acho que, porque geralmente o professor começa a matéria já dizendo, isso é tudo de ensino, e já passa a primeira fórmula ali no cálculo, ou já passa o primeiro conceito. Mas... Que nem no caso de estrutural, né? Tipo, sistema estrutural 1. A gente aprende todos os cálculos ali, mas daí a gente nunca foi numa obra para saber, né? Tipo, aonde que a gente está colocando aquele cálculo, né? E daí a gente até questionava o professor, assim, e ele dizia, não, mais para frente vocês vão entender. Mas se a gente nunca viu numa obra, como é que a gente vai entender? Não, e assim, ó,
se não tem a opção do ir à obra, porque é difícil, sei lá, estou viajando. Tu tem inúmeros recursos para mostrar isso, entendeu? Tu tem 1000 formas. Eu acho que uma disciplina que eu não dava tempo e voltei a ministrar, não sei se eu vou migrando, mas hidráulica. Os caras ministram hidráulica como uma coisa dissociada do mundo. E não é. Tu tá calculando ali, tem fórmulas para calcular que a água vai daqui para lá, mas não é uma fórmula perdida. Ó, tu usa isso para quando tu mexer numa torneira. Cara, no que tu falou torneira, o cara já, beleza. Tu vai na casa do fulano lá e vê uma torneira não funcionando, tu lembra. Eu acho que é isso que o Ricardo falou, tem que ser mais prático, mais... Não faça coisa só por obrigação. Também vamos pegar o outro lado que o Luiz falou aqui. Não dá aula só por obrigação. Isso não é um emprego. É emprego porque tu é remunerado para isso. Mas de todo o outro lado, que eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Eu aprendi muito mais dando aula que no doutorado. Dar aula faz tu estudar muito. E te quebra inúmeras crenças que, tipo assim, o que é uma crença? É uma coisa que tu acredita. Crença técnica. Eu achava que tal coisa era assim. E tem aluno que começa a te perguntar, não, mas não. Daí tu vai... Daí, passei 10 anos pensando errado. Daí tu tem que ter humildade de dizer, eu tava errado. Mas é muito legal, isso te faz estudar. Estudar, eu digo, não é pegar o caderno e ficar lendo, é pensar. Tu questiona muita coisa. E eu não sei, mas eu acho que o que falta muito para nós é a humildade de ouvir. Ouve o pessoal. Nós somos de gerações completamente diferentes, gente. E o mundo muda. E aí? O que esse pessoal quer? É o mesmo que eu queria? Vocês têm uma sede muito maior do prático que nós. Na minha geração era muito comum tu... o assunto é esse, vai lá e não questiona. Tem que saber. Vocês já são uma geração muito mais questionadora. Isso é excelente. O mundo que não questiona é um mundo parado. E a geração 10 anos mais nova que vocês é uma loucura, né? Aquele pessoal, aquelas crianças com 10 anos hoje, eles não aceitam qualquer resposta. Tu passa uns perrengues pesado com criança. É isso aqui. E, professor, pegando um pouco o gancho da Patrícia, que ela falou de não ver o prático, e daí o que tu falou, por exemplo, realmente essa mudança de geração pegou uma geração, digamos, anterior que não tinha tanta necessidade do prático e agora parece que apresenta mais isso. E pegou uma geração que talvez, digamos, por não ter essa necessidade, não apresenta tanto o prático quanto que a gente queria também. Pelo menos na situação que nem ela falou. Mas vocês, eu não vejo que vocês querem o prático. Vocês querem saber o porquê. E para saber o porquê, tu quer saber onde isso vai ser usado. Vou dar um exemplo ridículo, tá? Me ignorem aqui. A Bhaskara. Para que Bhaskara? Para calcular a raiz quadrada. Tá, mas para que eu tenho que saber raiz quadrada? É isso que vocês querem. Entenderam? Eu vejo. Vamos calcular isso. Tá, mas por que eu tenho que calcular isso se o que eu quero é saber aquilo? Daí cabe a nós te mostrar se é que o currículo está certo, que esse cálculo te faz chegar lá. Eu vejo por aí. Não é tanto a prática assim, como rebocar parede. Acho que pouca gente aqui quer saber rebocar parede. Vocês não fazem curso técnico. Agora, o que uma parede precisa? Mas eu acho que isso aí também já vai em função do estágio, né, professor? Da pessoa se interessar no estágio de ver o que ela está aprendendo na faculdade em prática, né?
que é um dos poucos momentos que a gente tem de prática na É, faculdade, é um mas estágio, né? Mas tu acha certo largar tudo nas costas tua para aplicar? Cara, tu consegue aplicar o conceito de hidráulica no teu estágio? Ah, cara, é Ah, muito não, longo. aplicar assim é mais complicado, mas, tipo, tu entender e, tipo, eu sei pelo meu estágio, porque no meu estágio eu passei perrengue porque estava completamente errado a obra do início ao fim que eu acompanhei. Isso é bom? De ter acidente, de não ter... eu ia falar, tipo, é uma questão de a gente aprender com o Para erro não dos outros, é mais fazer. fácil ver é mais fácil ver o outro errando e tu saber que tá errado do que tu ir lá e errar e depois É, não é legal isso. complicar no caso, né? Mas aqui para nós teve questão de diminuir ferro em viga, concretagem mal feita, falta de impermeabilização, trocentas coisas, acidente com o cachorro caindo do vizinho em cima do ferro. Morreu? Teve muito. O cachorro do vizinho, tipo, como não tinha muro, nada, separando a obra, o cachorro do vizinho caiu do barranco e ficou estaqueado no meio de um ferro. Pá, cravou no meio? Cravou na perna. Ah, O não, então cachorro não se morreu. salvou no caso, né? Mas não morreu, mas mesmo assim, um acidente. Onde é que era Na isso, hora da Mike? Horizontina. Mas que tendel Na hora essa da tua obra? concretagem, concretou o carro do vizinho, voou concreto no carro do vizinho, porque não tinham feito uma impermeabilização antes e coisas desse tipo. Então, querendo ou não, tipo, eu sei que não é a parte tão teórica da obra, de fazer o Uhum. cálculo do pilar, fazer o cálculo, não sei mais, mas querendo ou não, a gente Tu pega o aplica, dia a né? dia, né? Tu aplica. É a tendência agora, tipo assim, vocês, não tu tá, Ed, tu tá lá na frente, mas o pessoal aqui, vocês já estão trabalhando em currículo por competência, então tu não dá mais conteúdo. É uma tentativa, eu não sei se é a final, mas é ensinar não, tu não ensina mais nada. Hoje em dia, organizar as ideias com o objetivo, vamos dar hidráulica. Hidráulica não é um monte de conta, é fazer um sistema de abastecimento funcionar. E daí tu vai ter um embasamento teórico. Hoje eu vejo que a parte teórica está muito acessível e muito fácil para todos. O que nos falta é organizar isso. Mas, professor, Hum, um pouco dessa nossa pressa é porque a gente é muito cobrado, inclusive no estágio. Por exemplo, eu sou da arquitetura. tá. Para eu fazer um estágio, eles pedem que o estudante domine 3, 4 softwares diferentes que saiba fazer um detalhamento e uma renderização, Porque, sabe? porque tu não vai Então, fazer estágio. Tu vai trabalhar de arquiteto. exato. É. E claro, eu na faculdade eu quero uma introdução a isso. Enquanto eles estão pedindo que eu Perfeito. projete em 3, 4 softwares diferentes, a faculdade está ensinando um desenho a lápis, sabe? Ou uma técnica de desenho a lápis e Tem meio que um, não bate. tem um descompasso com o que o mercado quer e o que o sistema te prepara. Parece que é isso. Eu não sei como que tá civil, né? Mas que nem nós da arquitetura, projeto, os professores focam sempre mais no Revit, né? E nos estágios aqui, todo mundo quer AutoCAD e SketchUp. E daí, quem nunca viu o AutoCAD e um SketchUp? Eu vi o AutoCAD porque eu fazia civil antes. Então, eu aprendi a mexer no CAD por causa disso. Mas e quem já... Sabe, Patrícia, Patrícia e Ricardo, tem uma coisa que uma vez eu brigava, uns 5, 6 anos atrás, que eu não admito engenheiro não saber Excel. Mas não é saber mexer na célula, é saber mexer no Excel. Porque o Excel substitui a nossa amada calculadora. E eu brigava que nós tínhamos que ter uma disciplina de Excel. E uma vez um professor me disse uma coisa que me abriu a cabeça. Ele me disse assim, software é ferramenta. O aluno tem que aprender o conceito da coisa. E a ferramenta te ajuda. O que está acontecendo com o projeto? A minha forma de ver. Tu tem que aprender a fazer projeto.
Só que se definiu o fazer projeto por uma ferramenta chamada Revit. E o mercado não usa o Revit por N motivos. E houve um descompasso. O que eu acho que seria o correto? A Patrícia é auxiliada a fazer projeto. A ferramenta que ela vai usar, ela decide. E a instituição pode, sim, extracurricularmente, ter formas de ensinar ferramentas. Pode. E daí cabe a ti, eu quero aprender todas. Não, eu vou ir para esse lado, eu vou ir para aquele. Eu vou ter meu escritório e vai mexer só com CAD. Bacana, é teu. Ah, eu não quero saber de Revit. Só que eu acho errado e se os colegas vierem me perguntar, eu vou seguir falando, ensinar por meio de ferramenta. Tu tem que ensinar a base, a ferramenta. Gente, projeto hidrossanitário. Por muito tempo me cobraram que eu não dava em nenhum software, porque eu dou no Excel isso. É base. Se tu quer usar, beleza. Antigamente, até ali por 2016, tinha o Hydros, que era um software muito usado. Ele não existe mais. Ele saiu de uso. Imagina se eu, aquela época, claro, não vem o caso, mas usasse só aquilo. O cara hoje estava refém. Então, software é ferramenta e dura um tempo. E depois muda. Mas é Ferramenta. aquilo que tu fala, professor, do Excel. Se tu sabe mexer no Excel, tu tem que saber fazer o cálculo para conseguir usar ele. Tu tem que editar a forma, tu tem que editar a célula para A base. conseguir o que tu vai querer para fazer. Eu usei o Excel em praticamente todas as matérias de cálculo que eu tive. Eu tenho um Excel para concreto, eu tenho Excel para fundações, eu tenho Excel para hidro, eu tenho para elétrico, e eu consigo, a partir dele, mudar todo o projeto que eu preciso. Tipo, vou adicionar alguma coisa, vou tirar outra, vou fazer uma fundação diferente. E eu não vejo Excel como uma ferramenta. Para mim, Excel é uma planilha digital que tu faria na mão. Ela só faz as contas sem tu precisar usar uma calculadora. Uma coisa básica. Então, assim, tu me diz que software é ferramenta, mas o Excel não é. Cara, aquilo ali é uma planilha. Pode até evoluir, mas não tem muito para que lado ir. Eu ia falar, tipo, tem o básico e tem o que tu pode utilizar de maneira mais otimizada porque tu quer, né? Daí tu faz. Daí tu faz teus controles, etc. Vou te dar um exemplo. No escritório da minha esposa, nós tínhamos 2 softwares. Tivemos um, depois migramos para outro, de controle de projeto. Os arquitetos aqui, vocês vão entender. Então, a gente tinha registro de cada funcionário, ele trabalhou em tal projeto, e era um software comprado, caro, pago anualmente. E um dia eu assim, gente, mas isso não está me devolvendo o que eu quero. Eu vou fazer o meu, mas eu não sei programar. E eu fiz no Excel. E eu fui metendo programação nele, coisa. É uma planilha Excel. Cada funcionário está trabalhando, ele abre lá, é uma planilha, como se diz, colaborativa. E daí tem a tabela de cada um. Tal hora, tal projeto fazendo tal coisa, tal atividade. A partir disso, eu tenho tudo automatizado que me diz quanto você trabalhou em cada cliente, quanto você trabalhou em cada atividade em cada cliente, quanto por cento foi registrado do dia inteiro. Que é isso? É uma planilha tosca no Excel que me responde melhor que um software altamente especializado que não era feito para mim. Claro, isso é uma coisa boba, mas como eu acho da dor aqui da Patrícia e do Ricardo, que eles falaram que o mercado está exigindo deles e o que eles estão trabalhando. Eu acho que tu atenderia o teu cliente, que é o aluno. Pô, o Ricardo, estão cobrando dele 3, 4 softwares. Poxa, cara, a instituição não tem como ensinar isso. Um exemplo, tá? Não sei se é, não mexo com o projeto. Bom, mas nós vamos te oferecer extra classe isso aqui. Ele se interessou, ele fez. Tá aí no projeto, tu vai fazer qual?
na disciplina projeto. Bom, lá no meu trabalho, no meu estágio, eu estou trabalhando com esse. Eu vou usar esse para eu ficar mais forte. Eu acho que fica mais prático, não? Sei o que vocês acham. Eu acho complicado também, tipo, questão de projeto de prefeitura, para entregar em prefeitura, tipo, eles exigem que seja feito de tal modo, sendo que para eles é um projeto impresso, então não tem necessidade de ser feito um projeto no CAD impresso, sendo que eu posso usar o Revit ou outro imprimido da mesma forma, até em maior qualidade, por ser mais prático, Isso é mas medo. eles exigiam um CAD, alguma coisa assim. Isso é medo, Edio. Tu exige o que tu domina. Não é fácil tu mudar de ferramenta. Mais ou menos dominar, né, professor? Mas assim que eu tenho controle. Eu vivi o papel para o CAD. Nossos projetos na faculdade foram entregues, desenhados à mão. Existia um receio para com o CAD. Hoje em dia isso é impensável. Mas a gente aprendeu a fazer na mão. Não, tem que dar uma bússola pro Evandro lá no grupo, gente. O que dá para levar na prova? Nós estamos numa discussão lá adiante, o Evandro quer saber o que dá para levar na prova. Vou dizer caneta Bic. Para aprender a não fazer pergunta boba. Por que tem essa cerveja ali? É mesmo, né? Não entendi isso. Tá louco. E esse telefone, Guilherme? 1010? Poxa, hein? O cara é fã do Pelé. Se tu me... Se tu me... Se tu me disser que é do Maradona, eu até entendo do Pelé. Eu não gosto daquele cara. Tá bem? Vamos encerrar esse troço que eu preciso jantar. Deixa eu mostrar. Vem cá, pequeno Edio, eu vou te mostrar o novo integrante. Ô, rapazinho, vem cá. O Edio quer te conhecer. Abre o olho que o Edio quer te ver aqui. Meu Deus, mas é irmão gêmeo. É bem pequenininho, cara. Ó. Vou pegar o outro para te ver a diferença de tamanho. Sem a proporção não dá. Eu tô na casa da minha namorada hoje, eu tô com a pequena dela também aqui agora. Liga a câmera aí para eu ver. Vem cá, guri. Vem cá, vamos os dois na câmera. Ali, que bonitinha. Olha a diferença de tamanho. Olha para a câmera lá, rapaz. Olha a cachorrinha lá do Edio. Essa é o demônio, né? Tá sem microfone, ô artista. Ela é bem pequenininha, ela Não, mas tá com 10 anos, já tá sem dente já, coitadinha. isso aí é cruza de diabo com... Não, ela é bem calminha, ela só fica brava quando vem gente. Quando não tem gente, ela tá bem tranquila. Tá com a boca branca, cara. Quando ela era pequenininha, ela era toda pretinha, agora que ela tá com uns cabelinhos Como é o brancos. nome? Preta. Polly. Ah, não, é por causa da boneca. Pobrezinha, 10 anos, cara. Ó, nós começamos a falar de bicho, as pessoas começaram a sair. Ó. As pessoas não gostam dos nossos papos. O pessoal não conhece os papos ainda. O pessoal tem que interagir mais. Tem que meter umas disciplinas loucas aí. Galerinha, eu vou desligar aqui. Eu vou fazer upload no YouTube da aula, quem quiser. Nós conversamos mais do que... E quarta-feira encontro o pessoal de Santa Rosa aqui. E os demais...
sintam-se à vontade para perguntar, chamar, contar piada, certo? Eu não gosto muito de... Só deixa eu falar, não gosto muito de cortar no fim da disciplina, então não desapareçam. Fala, Patrícia. A prova, ela vai ser de todo o conteúdo ou só da terceira para frente? Bah, eu acho que é tudo meio junto. Tu tem todo o material, leva tudo. Viu? Leva as provas, não seja boba. Tô te dando umas provas. Dá para levar material? O professor mandou 5 provas e tem os slides. Faz um compilado dos slides ali, imprime as provas e é isso. O Edio entendeu o recado. Tá Dá bom pra então, professor. Assim, a Tchau. É o gente de sempre. É o de sempre. dá para levar tudo que vocês quiserem. Eu só não posso deixar o notebook. Eu tentei, mas não deixaram. Mas então é isso, professor. Certo? Até quarta-feira. Até Um quarta, abração. então. A última vez que eu vou ver o Edio, aluno. Depois Amém. só engenheiro. Para E, os professor, arquitetos. Oi. tá, não, eu perdi a primeira interação. Tu chegou a postar ela também? Não, essa eu não consegui gravar, Henrique, porque Tá. nós fizemos pelo Meet, e o Meet da Unijuí deu zebra, não está gravando. Tá. Não, beleza. Perdi aquela aula. Tranquilo. Tá, gente? Para os arquitetos aí, até breve. Tomara que nos encontramos em outra disciplina. Eu gosto de dar aula na arquitetura. Não sou engenheiro chato. Para o Ricardo. Então, professor, boa noite. Tchau, gente. Abração.